muito boa noite para você. A gente abre essa edição com uma briga de trânsito que acabou em morte nesse fim de semana. Depois de uma batida, um jovem atirou várias vezes contra o outro motorista. Esse é Jorge Luiz da Silva, 34 anos. E esse é Guilherme Magalhães de Oliveira, 23 anos. Eles não se conheciam e sequer imaginavam que um dia o destino deles ia se cruzar. E de uma maneira bem trágica. O Jorge estava passeando no centro de Uberlândia com mais 3 amigos, quando resolveram estacionar para vir até essa lanchonete. Foi quando foram surpreendidos por um rapaz, Guilherme Magalhães de Oliveira, de 23 anos. Ele chegou por aqui já bastante exaltado, dizendo que tinham batido no carro dele. Aqui nessa calçada houve uma grande confusão com brigas e pontapés. Até que Guilherme resolveu ir embora. Deu uma volta no quarteirão e voltou com uma pistola. À noite, uberlandense, com várias casas noturnas aqui no centro de Uberlândia, na Avenida Floriano Peixoto, não intimidou Guilherme, que deu 5 tiros contra a vítima de 34 anos. A rua é monitorada por câmeras da Polícia Militar, mas quando os policiais chegaram até o local, Guilherme, o autor dos disparos, já havia fugido. Ele foi preso em um outro bairro. Jorge, o que levou os tiros, chegou a ser socorrido às pressas pelos amigos. Foi levado até o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. O sobrinho da vítima, que prefere não se identificar, disse que estava bem próximo de onde tudo aconteceu. Foi correndo para lá e quando chegou não conseguia acreditar que o tio estava morto por causa de uma briga de trânsito. Do nada acontece essa fatalidade, que por um simples motivo que o cara disse que ele tinha batido no carro, ele não bateu, o cara já começou a agredir, no soco. Ele desceu, revidou e nisso um dos rapazes foi no carro buscar a arma e efetuou os disparos. Mas isso não vai trazer ele pra gente de volta, que é o que a gente mais queria. Independente da pessoa que ele foi, a gente queria ele aqui. A Polícia Civil está tratando o caso como homicídio qualificado com motivo fútil. Segundo o delegado, o autor pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Segundo o autor dos disparos, ele os fez para se defender porque supostamente a vítima estava armada, o que não condiz com a realidade, pois os próprios policiais militares que realizaram as diligências indicaram que não existia nenhuma arma no local e que as pessoas que foram inquiridas ali e a própria dinâmica que foi filmada pelas câmeras do olho vivo denotam que o suspeito ele voltou para executar a vítima. Segundo a polícia, Guilherme não é um novato nesse tipo de crime. Ele é acusado de ter matado um outro rapaz em um bar na zona central de Uberlândia. Ele já responde ao inquérito, já foi indiciado aqui na Delegacia de Homicídios em uma investigação de um crime ocorrido em 2014. Ele matou uma pessoa num bar, no bairro Tibete. Ele confessou que cometeu esse crime e alegou também a legítima defesa. A Prefeitura pode rever o contrato da parceria público-privada do Hospital do Barreiro. Hoje, o Conselho Municipal de Saúde apontou um gasto excessivo para manter o funcionamento da unidade. O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, conhecido popularmente como Hospital do Barreiro, é considerada a maior obra da Prefeitura de Belo Horizonte nos últimos 30 anos. Mas, apesar de ter quase 440 leitos, atualmente apenas 20% estão disponíveis, o que causa indignação a quem precisa dos serviços. A pessoa só tem que ir no posto para o posto encaminhar você para aqui. Se você não for encaminhado, eles não atendem direto aqui, não. Se a gente chegar lá, não atende, não. Agora você veio, sai daqui. É só atravessar a rua, estou na porta de um hospital e não sou atendido. Já poderia estar funcionando tudo, né? Mas vamos esperar que talvez agora vá em frente. Mas o que tem causado muita indignação ao Conselho Municipal de Saúde e que foi motivo de uma série de estudos é que a maneira como o hospital foi construído, em parceria público e privada, tem prejudicado o funcionamento do SUS Belo Horizonte. Além do recurso que a Prefeitura passa pela obra construída e pelos serviços, existem aportes adicionais repassados com recurso
recurso público para a empresa, por exemplo, para arcar aumento de impostos, né? Aumentou o ISS-QN, quem bancou foi a Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, uma série de situações, se tem alguma obra, algum equipamento que não estava previsto no contrato e é necessário comprar, a Prefeitura banca. Se tem algum acidente no hospital que exige uma obra, a Prefeitura banca. Então, sim, são uma série de condições que garantem uma saúde financeira, né, grande para a empresa, enquanto que o SUS está padecendo com falta de recursos. O consórcio privado investiu na construção do hospital 184 milhões de reais, mas já teve um repasse de quase 148. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte precisa pagar anualmente 109 milhões de reais a essas empresas, mais o reajuste dos impostos. E além desse repasse, que deve ser realizado nos próximos 19 anos, o presidente do Conselho falou sobre alguns fatores que estão no contrato e que, de alguma maneira, estão privilegiando a empresa. O consórcio Novo Metropolitano entrou com 184 milhões para a construção da obra, já recebeu em torno de 147 milhões e vai receber anualmente 109 milhões por mais 19 anos, sendo que esse recurso ainda vai ser reajustado por um índice que considera a inflação e o reajuste dos trabalhadores do consórcio Novo Metropolitano. Então, na nossa opinião, é uma quantidade grande. Nós fizemos debates, inclusive, com outros diretores de hospitais aqui de Belo Horizonte que também concordam que o contrato é extremamente generoso com a empresa, com o consórcio Novo Metropolitano e pouco generoso com o SUS de BH. Por isso, o Conselho já agendou uma reunião com o secretário de Saúde e vai solicitar uma revisão desse contrato com o consórcio Novo Metropolitano, que é liderado pela empresa Andrade Gutierrez. Então, a gente tem que lutar, sim, exigir recursos do governo federal, exigir recursos do governo estadual, mas nós precisamos também rever, né, o que está se aplicando lá hoje, né, rever esse contrato para, inclusive, ter mais condições de botar mais dinheiro na assistência, né? Por meio de nota, o consórcio Novo Metropolitano SA informou que não tem conhecimento da denúncia do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e, por isso, não comentou o assunto. Com relação ao contrato de PPP, esclareceu que o mesmo vem sendo cumprido rigorosamente. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que também realiza a avaliação dos contratos firmados pela administração anterior. A passarela provisória do anel rodoviário na altura do bairro São Francisco deve ser desmontada completamente nos próximos dias. Às 3 horas da tarde, o movimento era intenso no local. E mesmo assim, houve quem se arriscasse a atravessar a rodovia. Este homem chega a pular a mureta central e, quando percebe que está sendo filmado, disfarça e se arrisca ainda mais andando na pista com o celular na mão. Esta outra mulher demora cerca de 15 minutos para conseguir chegar ao outro lado. De lá, um casal também se arrisca. O homem faz sinal para os carros pararem. E o pior quase acontece. O negócio é o seguinte, o negócio dos moradores daqui que tem que fazer uma passarela para os moradores. Porque arrisca, tinha uma passarela que tirou a passarela daqui aí. Como é que fica? Eles tiraram a passarela aí, estão tirando, então que jeito. Peço a Deus me guardar, ué, só. Eu tenho que ir embora. Esses flagrantes foram gravados bem embaixo da passarela provisória que foi construída em 2012 e que agora está sendo desmontada. O motivo é que a empresa que prestava serviço para o DENIT na montagem e manutenção da estrutura não teve o contrato renovado com o órgão. A passarela foi reconstruída 5 meses depois de um acidente envolvendo um caminhão carregado de verduras que atravessou o canteiro central, bateu em um carro que vinha no sentido contrário e em seguida atingiu a passarela. Quem passa por aqui está desesperado com a desmontagem da estrutura. Nós necessitamos dessa passarela, né? Ou que seja provisório, porque principalmente a de cimento, que é melhor, porque essa aí escorregava quando estava chovendo. Então nós precisamos. Não é só eu, não, os moradores todos. Porque fica difícil de passar, que às vezes você quer atravessar, você tem que descer, né, lá embaixo para poder atravessar, ou então subir e pegar outro ônibus para poder estar pegando outro ônibus. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o DENIT já está providenciando nova contratação, mas ainda não há previsão de quando uma nova passarela será construída. A gente deixa a dica da Polícia Militar Rodoviária, que é para essas pessoas, mesmo sem a passarela, não atravessar pela pista de rolamento, porque a pessoa não tem, esse pedestre não tem a dimensão da velocidade que o veículo passa na rodovia. Então, a menos de 500 metros, tem outra passarela que o pedestre, até a instalação novamente, deverá fazer uso dessa passarela para evitar os acidentes.
A Polícia Militar de Minas tem um novo comandante. O coronel Elbert Figueiró de Lourdes assumiu o cargo hoje. A solenidade de troca de comando geral da Polícia Militar contou com a presença do governador do estado, Fernando Pimentel. Durante a cerimônia, o governador fez a revista à guarda e, em seu discurso, parabenizou o trabalho do coronel Bianchini na corporação. Hoje se afasta do serviço ativo, mas como ele disse aqui, nunca da Polícia Militar, porque vai continuar sempre fazendo parte dessa família tão generosa e tão admirada no nosso estado. Após 2 anos no comando da PM, o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini deixa o cargo para se aposentar. O coronel Elbert Figueiró de Lourdes assume o comando e os desafios de chefiar a Polícia Militar. Os desafios que a gente tem é de buscar alternativas e estratégias de aumentar o quantitativo de militares nas ruas. Vamos ter um olhar muito focado à nossa estrutura interna, visando criar e reestruturar a instituição para que a gente consiga aumentar a presença do policial militar na rua. Que é somente assim que a gente vai aumentar a sensação de segurança e a segurança efetivamente das pessoas. Depois da solenidade de troca de comando, um desfile dos batalhões especializados e dos carros da Polícia Militar. Temos nossos conceitos operacionais muito bem definidos. O que nós precisamos é colocar um pouco mais de qualidade neles. E, obviamente, usar o que está disponível hoje no mercado, que é a tecnologia, para potencializar a nossa capacidade de vigilância, potencializar a capacidade de ação do policial militar. Em seguida, o novo comandante da corporação recebeu os cumprimentos. Um jovem que está com malária está internado aqui na capital. A gente fala desse assunto depois do intervalo e a febre amarela continua fazendo vítimas. A população está lotando os postos de saúde. A gente volta em instantes. De febre amarela seguem crescendo aqui em Minas. No sul do estado, a morte de macacos fez com que moradores lotassem os postos de saúde. Minas Gerais tem sofrido com as mortes por conta de febre amarela. Desde o início do ano, mais de 40 pessoas já morreram devido à doença. Mas além da preocupação com a morte dos mineiros, a morte de macacos também gera inquietação. A Secretaria Estadual de Saúde investiga mortes de primatas em diversas cidades do sul de Minas para saber se estariam relacionadas com a febre amarela. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença transmitida por mosquitos é comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus. Com as mortes, os municípios foram colocados em uma lista com rumor de morte de primatas sob monitoramento. O que a gente tem são só rumores, né, da morte deles, mas não se sabe a causa, né? Por enquanto, a gente está em estado de alerta, né? Toda a população está sendo orientada. Caso encontre, né, macacos mortos, avisar aqui quanto antes a secretaria. Se a gente encontrar algum que esteja em condição de ser analisado, né, ele vai para Belo Horizonte para análise. Com o surto de febre amarela no estado, o Ministério da Saúde recomendou a imunização de todas as pessoas que residem em áreas de risco da doença. O resultado, um grande aumento na procura pelas centrais de vacinas. Houve um aumento da procura da vacina da febre amarela. Os cartões que estão vindo para a gente estão vindo bem atrasados. Às vezes, muitas pessoas já vacinaram, já teriam que ter feito esse reforço. A gente está fazendo os reforços. E pessoas que perdem o cartão, não têm o cartão para comprovar a primeira dose, acaba que a gente está fazendo a primeira dose, fazendo a dose novamente da vacina, né? Em Minas Gerais, já são quase 500 casos suspeitos e cerca de 100 casos confirmados de febre amarela em 2017, o que já é considerado o maior surto da doença desde 1980. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15% do total de infectados podem morrer. No sul de Minas, apenas uma morte foi registrada, de um homem de 52 anos em Delfinópolis. Para não correr riscos de aumentar essa estatística, Fábio correu para se vacinar. Tem que prevenir, né? Não pode ir dando da bobeira para essa situação aí que nós estamos vivendo hoje no país, né?
Um jovem que contraiu malária na África está internado aqui na capital e essa é uma informação que foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde, não é isso, Igor? É isso mesmo, Gisele. Uma boa tarde para você, para o pessoal que acompanha o Band Minas. A Secretaria de Saúde já confirmou sim que esse rapaz de 23 anos que está internado aqui em Belo Horizonte, no Hospital Eduardo de Menezes, está com malária. A própria Secretaria também informou que ele viajou para Angola, que é uma área de risco para o contágio da doença, acabou contraindo então o vírus lá e depois retornou a Belo Horizonte. O homem, é claro, não teve a sua identidade revelada. Ele foi atendido inicialmente em uma UPA no último sábado, quando começou a se sentir mal, e então já foi iniciado o tratamento contra a doença. E logo em seguida, ele foi levado para o Hospital Eduardo de Menezes, onde segue internado. Gisele. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. Motoristas voltaram a estacionar os veículos no entorno do Mineirão em dias de jogos, mas a medida ainda gerou dúvidas nesse domingo. As placas que proibiam estacionar nas avenidas Presidente Carlos Luz, Antônio Abraão Caram e Coronel Oscar Pascoal foram removidas ou cobertas. Porém, sinalizações provisórias confundiam os motoristas. Está muito confuso, porque não tem sinalização nenhuma ali, não tem a placa do início e fim, da onde que não pode estacionar. Você entra e fica com a preocupação, vou sair daqui, como é que eu vou fazer? Tem jeito. Sem saber se podia ou não estacionar neste ponto da avenida, este motorista precisou descer do carro para perguntar. Pode? Ele está vendo ali agora pra gente, ele não tem certeza ainda não. Desde 2012 era proibido parar nas avenidas no entorno do estádio. Mas na última quinta-feira o prefeito Alexandre Calil determinou que a BH Trans liberasse as vagas em dias de jogos. A decisão que passou a valer neste domingo é para facilitar a vida dos torcedores. É muito bom, né? Muito bom. Até porque eu trabalho na imprensa também. É uma grande dificuldade, não tem estacionamento para todos da imprensa. E com essa liberação aí da prefeitura para estacionar aqui próximo ao estádio, nos ajuda bastante. Ao todo, 522 vagas para carros particulares ficaram disponíveis. Mas os motoristas devem ficar atentos à sinalização. Nem todos os espaços do entorno estão liberados. Além do Cruzeiro, o Atlético também entrou em campo nesse fim de semana. Vamos ver os melhores momentos das partidas. Estreia oficial na temporada. O Atlético teve dificuldades para vencer o América de Teoflotone no Independência. Só aos 9 minutos do segundo tempo, em pênalti sobre Fred, é que vieram os 3 pontos. Pênalti que gerou muita discussão. Teve um puxão na camisa, né? E eu estava falando a gente estava conversando com a arbitragem, estava conversando também com os zagueiros, eles estavam segurando muito antes da bola chegar, eles já estavam segurando, é uma estratégia que todos os zagueiros usam, eu também uso, mas na visão do ato ali, né, ele viu o puxão de camisa dele e deu o pênalti, faz parte. Já no domingo, foi a vez do Cruzeiro encarar o Vila Nova no Mineirão. Depois de muita insistência, o gol saiu aos 44 do primeiro tempo com Ariel Cabral. Robinho disse a Sobis que iria bater a falta e aumentou com este lindo gol. Estava um pouco mais próximo da área, eu falei pro Sobis, vamos ver a barreira. Quando ele arrumou a barreira que dava para bater por cima, eu falei que ia pegar. Até comentei com ele, eu falei, fica aqui que você vai comemorar. Rony diminuiu para o Vila e o Leão teve ainda chances de virar, mas desperdiçou. Fizemos uma falta desnecessária, tomamos o gol de bola parada e o jogo ficou aberto até o final. A vitória foi limpa, né? O que sempre deixa a gente contente. Não teve pênalti duvidoso, não teve nada, foi limpinho, gol natural, tudo certinho. Isso já me deixa tranquilo. Começar bem é importante e o Cruzeiro fez isso. Agora foco total no jogão da próxima quarta-feira, porque fora de campo o clássico já começou. Tão logo de início de temporada, medir força, né? Talvez não fosse o ideal para iniciar, mas a gente sabe que se ele está marcado, ele vai ser jogado e muito disputado. É difícil um clássico tão cedo. Claro, as equipes estão começando a se desenhar, né? Mas a nossa vida não é mole nunca, né? Então, só mais uma dificuldade. Vamos conviver com ela e vamos tentar fazer o melhor. Um acidente deixou 2 mortos e 9 feridos. As informações a seguir e você vai ver também que participantes do MasterChef vieram cozinhar aqui em Belo Horizonte. É já já.
acidente envolvendo uma van e uma carreta deixou vítimas hoje de manhã e a gente volta a conversar com o Igor Calian, que tem as informações. Ô Igor, onde que foi esse acidente? Então, Gisele, esse acidente aconteceu na BR-381 em Nova União, cidade que fica aí na região central de Minas. E olha só, no total foram 2 mortes e pelo menos 4 pessoas feridas. A Polícia Rodoviária Federal informou que esse acidente envolveu uma van e também uma carreta que transportava granito e ele aconteceu aí na altura do quilômetro 408, como eu disse anteriormente, foi aí na BR-381, que fica no sentido Vitória, Espírito Santo. E a via acabou ficando totalmente interditada na parte da manhã, até que o Corpo de Bombeiros, as equipes do SAMU de resgate, chegassem até o local e conseguissem fazer todo o seu trabalho aí de resgate. Então, ressaltando, no total desse acidente, com uma van e uma carreta que transportava granito, 2 mortos e pelo menos 4 pessoas feridas, Gisele. Pois é, Igor, sempre assim, acidente com carreta, né? Sempre termina em morte. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você. E olha só que bacana, participantes do MasterChef cozinharam aqui na capital nesse fim de semana. Linguiça, mandioca, queijo canastra são velhos conhecidos da culinária mineira. E um encontro entre chefes promoveu uma releitura dessas delícias. A nossa gastronomia é a única gastronomia hoje brasileira que tem identidade própria. E a gente tem muitos bares em Belo Horizonte, restaurantes, festivais de comida de boteco. Então a nossa gastronomia é muito valorizada. O encontro aconteceu na charmosa Vila do Chefe, no bairro Palmeiras, na região noroeste de Belo Horizonte. Há alguns anos eu observei esse crescimento do assunto gastronomia nas redes sociais, nas mídias, nas famílias, e identifiquei nisso uma oportunidade de negócio, já que muitos chefes não têm o seu próprio espaço. Então a Vila vem no sentido de prover o espaço, toda a infraestrutura para que os chefes possam fazer seus eventos. Nomes renomados da gastronomia brasileira cozinharam para os visitantes. Um deles é Dário Costa, que participou do programa MasterChef. Para ele, cozinhar utilizando ingredientes tipicamente mineiros foi desafiador. É uma tarefa meio difícil, né? Porque a sazonalidade aqui é totalmente diferente de onde eu venho. Eu venho da praia, venho do mar lá e eu tentei mixar as duas coisas. É uma barriga de porco com camarão, tá? E um dashi dos 2 caldos com tangerina. Então foi uma maneira de eu conseguir cozinhar alguma coisa aqui, que eu conseguisse usar as coisas da terra aqui de Belo Horizonte, tudo mais, de Minas, e trazer um pouco do que é meu. Então foi uma miscigenação que acho que fica legal. Ivo Lopes, também ex-participante do MasterChef, achou incrível cozinhar aqui. A primeira coisa que eu fiz ontem antes de chegar aqui foi sair do aeroporto e ir direto para o Mercado Central. Conhecer toda aquela coisa que eu me arrepiava de lembrar de ver aquele mercado e querer conhecer aquilo tudo. E de lá, sim, eu escolhi os ingredientes para fazer o prato hoje. E os chefes cozinharam assim, na frente do público, num estilo cozinha aberta. Eu sempre trabalhei nesse estilo de cozinha aberta, então para mim não é novidade. Eu acho que cria uma expectativa maior, vai aguçando muito mais a fome, porque vai começando a sentir o cheiro, aquela coisa toda. Daqui a pouco o pão tá pronto, vai ter muito mais vontade de comer. Eu queria vir aqui para poder acompanhar os chefes, porque eu fiquei vendo o MasterChef todos os dias e também eu queria muito vir aqui para ampliar meu conhecimento na gastronomia. Tava tudo de encher os olhos e dar água na boca. E não teve ninguém que não saboreasse com prazer todas essas delícias. Eu gostei bastante, uns pratos muito bons e é um prazer conhecer os grandes chefs aí do MasterChef. Todos os pratos são muito bem elaborados e é uma oportunidade para a gente que vê programa de televisão poder experimentar aquilo que a gente vê na tela. Todos são muito bons, os chefs estão de parabéns. Pena que televisão não tem cheiro, né, gente? Mas olha, os pratos estavam deliciosos e fique de olho porque tem mais edições por aí, viu? É nesta quarta-feira que Padre Fábio de Mello, Fernanda Takai e Samuel Rosa vão participar do show beneficente Simples Assim. A apresentação é realizada pelo Grupo Bandeirantes Minas, em parceria com Luiz Sternick, e terá renda revertida para 2 instituições da capital. Os ingressos para a apresentação estão à venda na bilheteria do Palácio das Artes e também pelo site ingressorapido.com.br e custam a partir de R$ 100 a inteira. O
show acontece às 8h30 da noite nesta quarta-feira. Vamos ficar então agora com imagens desses cantores sensacionais. Uma boa noite para você, uma boa semana. Até amanhã.